Olá a todos, meu nome é Eric e sejam muito bem-vindos. Trouxe hoje a resenha de um livro que vai nos falar um pouco mais sobre a Venezuela. É um livro recente, de janeiro de 2018, portanto dá para entender bem o que aconteceu até pouco tempo, o que fez com que a Venezuela chegasse aonde chegou. E o livro é justamente esse aqui, Hugo Chávez, O Espectro, escrito por Leonardo Coutinho. Leonardo Coutinho é um jornalista há 20 anos, trabalhando 8 anos na Amazônia. Ele conseguiu investigar diversas organizações criminosas e suas conexões políticas com diversos países da região. Ele reuniu então em 236 páginas e em 8 capítulos esse livro aqui, que também vai compilar, é um compilado de diversas reportagens. Ele tem mais de 300 notas com indicações das reportagens que foram realizadas nos últimos anos sobre os fatos que estão contidos nesse livro. Então não é uma ficção. Embora pareça, embora tenha fatos aqui absurdos, histórias incríveis, ele não é uma ficção. É baseado em fatos reais. E vai falar justamente sobre, conforme o próprio Hugo Chávez disse, o socialismo do século XXI influenciará ou influencia na sociedade. Ele mostra que o terrorismo, o tráfico de drogas, as relações, as conspirações com outros países no mundo iriam causar uma desordem, não apenas regional, não apenas aqui na América Latina, mas no mundo todo. E que mesmo com a morte de Hugo Chávez, o seu espectro de terror continua presente e assombrando vários países. De acordo com o autor, o objetivo do livro é mostrar as interações que o chavismo teve com o que há de pior em termos políticos e sua hibridação com os mais variados crimes transnacionais, lavagem de dinheiro, narcotráfico e terrorismo. E, sobretudo, como Chávez fez disso uma estratégia de desestabilização em favor da construção do modelo de mundo em que ele acreditava. O autor começa falando sobre a infância de Hugo Chávez, como que ele sofreu maus tratos pela mãe antes de ir morar com a avó. E, quando foi morar com a avó, também teve na figura de seu irmão, um socialista, uma nova visão do mundo. O seu irmão conseguiu moldar a sua visão do mundo, mostrando que a Venezuela era muito oprimida pelo opressor Estados Unidos. Então ele se colocou no lugar da Venezuela, ele fez uma ligação muito íntima com a Venezuela e percebia que tinha que se vingar justamente de quem estava lhe oprimindo, que eram os Estados Unidos. Para isso ele irá então se aliar a pessoas que têm o mesmo pensamento que ele. Então ele se alia ao presidente iraniano, Ahmadinejad, e consegue, junto com ele, realizar fatos que irão mudar a história do mundo. O que acontece? Em uma das reuniões que ele teve com o presidente iraniano, ele recebeu a informação, o presidente iraniano lhe disse que precisava de sua ajuda para interceder junto da Argentina. Mas o que seria essa intercessão? Era interceder junto à Argentina para obter informações sigilosas de desenvolvimento nuclear. Hugo Chávez entendeu e conseguiu rapidamente intermediar esse contato com o presidente iraniano e os Kirchner, que naquela época estavam à frente da Argentina. Mas ele não fez só isso, ele abriu as portas da Venezuela para a entrada de radicais islâmicos no continente latino-americano. E como que ele fez isso? De um modo fácil. Ele colocou como ministro do interior, ou seja, a pessoa responsável por emitir os passaportes venezuelanos, ele colocou lá um sírio que se chama Tarek El-Aissami. E ele era o elo, essa pessoa era o elo justamente com o extremismo islâmico. Então ele deu cartas brancas para fazerem o que quiserem com os passaportes. Mas para combater os Estados Unidos, só isso não era o suficiente.
ele tinha que aumentar as suas receitas. Embora ele tivesse as receitas do petróleo, ele também começou a investir no tráfico de drogas, isso mesmo. Ele não só fazia vistas grossas, ele era responsável por realizar o tráfico de drogas. Em determinada ocasião, ele tinha até mesmo um Boeing 727, que transportava as drogas para a Europa, para a África, para o Oriente Médio. Em determinada ocasião, esse 727 foi capturado em Mali. Ele tinha mais de 10 toneladas de cocaína. Foi apreendido e foi verificado que sua origem era justamente da Venezuela. Esse voo ficou conhecido como Air Cocaine. E Hugo Chávez tinha aprendido isso justamente com quem? Com uma pessoa que já tinha experiência sobre o assunto. Era Fidel Castro. Ele lhe disse: o incremento do tráfico, ensinou Fidel, obrigaria os americanos a gastar mais dinheiro com as ações de repressão e com o tratamento dos adictos. Além de ele obter receita, ele também estava enfrentando, prejudicando os americanos. A Venezuela mudou então o seu rótulo. Em vez de ser um petroestado, um estado baseado no petróleo, ela se tornara um narcoestado, sendo responsável pelo escoamento de mais de 90% da cocaína produzida na Colômbia. Além disso, o autor vai nos mostrar a relação de Hugo Chávez com Lula e Dilma. Uma relação extremamente amistosa, eles tinham os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos e se ajudavam. Tanto que percebemos tudo o que acontece hoje por conta daquela época. Lula, então, ficava sempre pensativo e falava assim que se o Chávez saísse do poder, seria algo pior do que a queda do Muro de Berlim. E em determinada ocasião, quando ele estava com uma reunião com o embaixador da Venezuela, ele o chamou e disse assim: eu durmo tranquilo porque sei que Chávez está ali, na presidência. Mas também, às vezes, perco o sono pensando que Chávez poderia perder as eleições de dezembro de 2012. Para isso não ocorrer, Lula então teve uma ideia. Ele iria apresentar aos chavistas João Santana, o publicitário. João Santana seria o responsável pela publicidade da campanha eleitoral de Hugo Chávez em 2012. E para isso o próprio Lula intermediou as negociações, o fechamento do contrato com o publicitário. E foi fechado por um valor simbólico de apenas 35 milhões de dólares, que seriam pagos através das empreiteiras brasileiras. O dinheiro chegaria e seria facilmente desviado, e também através da esposa de João Santana, que viajaria muitas vezes até Venezuela e receberia uma maleta com o dinheiro das próprias mãos de Nicolás Maduro. Em determinada ocasião, ela recebeu uma maleta que tinha 800 mil dólares. Leonardo Coutinho também vai mostrar que o terrorismo aumentou muito depois que os radicais islâmicos começaram a se utilizar do tráfico de drogas para aumentar suas receitas. Mas o Islã não permite que as pessoas que seguem a religião utilizem a droga ou mesmo façam o tráfico, a não ser que eles distorçam o entendimento da lei islâmica. E foi isso que aconteceu. A lei foi distorcida e o entendimento era que se o dinheiro oriundo do tráfico de drogas fosse usado para combater os infiéis e fazer o Islã subir, ascender, ele poderia ser utilizado. Então, o problema foi resolvido de forma rápida, simples e fácil. Eles utilizariam o dinheiro para a ascensão do Islã e o combate aos infiéis. Então eu retirei também aqui um trecho do livro. El-Aissami, que era justamente aquele ministro do interior da Venezuela, era a ponte entre as Farc e o Hezbollah. Enquanto Chávez fazia os acordos formais e comandava a diplomacia oficial, ele era o titular dos negócios subterrâneos. Como operador local, El-Aissami transformou o comércio de cocaína em uma das principais fontes de receita da milícia xiita. Na primeira semana de 2017, Nicolás Maduro nomeou-o vice-presidente executivo da Venezuela. El-Aissami passou a ser o homem que assumiria o comando do país
caso o presidente renunciasse ou fosse destituído. Outro ponto importante era a exportação da revolução. E isso estava acontecendo de forma satisfatória aqui na Bolívia com Evo Morales, que também usava os mesmos métodos de Chávez, inclusive o do avião para fazer o tráfico de drogas. Mas também era necessária a exportação da revolução na Europa. E Chávez financiou um partido político justamente para atingir esse objetivo. E por que em qual país ele escolheria o início dessa revolução? A Espanha, justamente a origem dos conquistadores. O regime andou enquanto o valor do barril do petróleo estava em alta e o tráfico de drogas trazia grandes receitas. E também quando Hugo Chávez estava vivo. Depois que Chávez morreu, o valor do barril de petróleo também caiu. O detonador dos pilares da instituição venezuelana foi entregue a um ex-motorista de ônibus, sem curso universitário, que era justamente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro recebeu esse detonador e mostrou que a aparente democracia venezuelana, na verdade, era um governo ditatorial. Então ele começou a perder o controle sobre o que estava acontecendo no país. O dinheiro foi acabando e a revolução foi morrendo. Então chegamos até a história mais recente, mostrando que essa ideologia bolivariana se utilizava de um verniz democrático e que a verdadeira ameaça não eram os quartéis, e sim o palácio presidencial. Esse governo era um governo ditatorial e que trouxe o país aonde ele está hoje. Leonardo Coutinho termina o livro falando sobre o Brasil e as suas perspectivas. Ele mostra que o Brasil, que tem mais de 60 mil mortes, assassinatos por ano, tem a origem desses assassinatos justamente por conta do tráfico de drogas e não por causa da desigualdade social. Ele ressalta isso e mostra que isso deve ser enfrentado, deve ser combatido. E que também essas relações com esses países narco-estados é muito prejudicial, pois só tende a trazer o Brasil a se tornar um país igual a eles. E essa foi nossa resenha de hoje. Esse é um livro bastante recomendado para quem quer entender um pouco mais sobre a situação da Venezuela. Existem histórias fantásticas que mostram acontecimentos que aparentemente nós não entendemos, que são noticiados, mas que não entendemos o porquê deles terem ocorrido. O livro vai explicar todas as ligações, todos os envolvimentos por trás das cortinas que fizeram esses acontecimentos, que trouxeram à tona esses acontecimentos. Então tem, por exemplo, o voo da Chapecoense. Qual que é a relação do voo da Chapecoense com os problemas de tráfico de drogas junto à Venezuela, junto à Bolívia e junto ao Brasil? Isso também será explicado no livro. Então eu recomendo, é um livro importantíssimo para entendermos a situação atual da Venezuela, do Brasil, da América Latina e do mundo nos últimos anos. Não deixem de fazer os comentários aqui abaixo para trocarmos ideias a respeito do assunto, de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Em breve teremos mais resenhas de outros livros interessantes. Um grande abraço e até mais.